Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como funciona uma fórmula do Excel que ela tem a finalidade de fazer pesquisa, né? Que é a PROC-V. Como é que funciona essa fórmula? Eu vou digitar um valor aqui nessa coluna código, aqui nessa minha área da planilha que é o meu cupom fiscal. Então eu vou digitar um desses códigos. Ele vai preencher automaticamente para minha descrição o valor, né? Então esses dois valores ele vai fazer a pesquisa e vai trazer a descrição. A descrição aqui ele vai trazer aqui do nome do produto e o valor ele vai trazer aqui da coluna valor nessa tabela lista de preço, né? Então como é que funciona essa fórmula? Eu vou posicionar aqui, eu tenho que fazer primeiro um teste. Primeiro eu trago a descrição, né? Ou seja, a coluna nome. Então faço a fórmula, ela vai trazer um resultado só. E aqui nessa outra coluna, então eu vou estar trazendo o conteúdo que está aqui na coluna valor da lista de preço, né? Então vamos começar pelo nome. Essa fórmula funciona da seguinte maneira: mediante o valor que é digitado aqui, ele vai fazer uma pesquisa nessa última coluna, na coluna mais à esquerda, e quando ele encontrar uma correspondência aqui nessa tabela deste valor que está sendo informado aqui na coluna do meu cupom fiscal, ele vai retornar então a linha especificada. Então a minha tabela de procura é toda a lista de preço, né? Então vamos lá para a fórmula, para a função. É essa função aqui, ó, PROC-V ou procura vertical, né? Então vamos dar, olha aqui, ó, uma descrição dela, né? Procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então é a coluna que a gente vai estar especificando, ou retorna a coluna nome ou a coluna valor. Vamos lá, vamos dar um OK. Então olha só, o valor procurado é este valor aqui, ó, que eu vou estar digitando, que está então na coluna M4. Esse é meu valor procurado. A minha tabela, a minha matriz tabela, então eu vou ter que selecionar toda a tabela lista de preço. O número do índice da coluna, então, o que é esse número de índice da coluna? É a coluna cujo valor eu quero retornar. Então eu tenho ó, índice 1, índice 2, índice 3. Como nesse exemplo aqui eu estou colocando na coluna descrição, eu quero retornar o nome. Então eu vou colocar aqui índice 2. E esse procurar intervalo, ele é um valor lógico. Se eu colocar como verdadeiro, né, ele diz que eu quero buscar por valores aproximados, ou se eu colocar falso, tem que ser a correspondência exata. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar falso. Eu quero que ele traga exatamente o código que foi digitado. Então, se eu der um OK, ótimo. Ele aparece essa mensagem aqui em ND, que, ou seja, é que não foi informado, né? Então, agora, se eu colocar um código aqui, qualquer um desses códigos, 783, olha o que ele fez. Trouxe o milho, né? Então, se eu digitar o valor 784, trouxe o feijão. Se eu digitar o valor 785, trouxe o arroz, né? Então, da mesma forma, eu posso proceder para retornar a coluna valor. Então, novamente, vamos repetir o processo. Vamos lá, função PROC-V, né? Opa, selecionei ela, dei um OK. Qual que é o valor procurado? O valor procurado continua sendo esse mesmo código, né? Então, o M4. A matriz tabela continua sendo a mesma matriz tabela, ou seja, toda a tabela lista de preço. Agora, o que muda em relação à pesquisa anterior? O número do índice da tabela que eu quero é o valor, então eu quero a coluna código 3, né? E também eu quero que traga o valor exato, por isso eu vou colocar o falso. Se eu não informar falso, ele vai trazer verdadeiro, então ele pode trazer um valor aproximado, caso ele não encontre o código 785. Vou dar um OK, vejo que ele já funcionou, já trouxe, né? Eu estou com 785, é o preço do arroz 10 e 12. Show de bola, então está funcionando. Como a minha função que ela não está, a minha coluna ela não está formatada como moeda,
Ele só traz o valor, ele não traz a formatação, né? Então, dessa maneira, nós conseguimos fazer com que essa fórmula de pesquisa faça uma busca. Aqui no vídeo eu deixei na mesma planilha, né? Mas imagine numa situação real, você pode ter essa lista de preço em uma outra planilha. Essa planilha pode estar protegida por uma senha e então o usuário só consegue informar dados aqui na planilha do cupom fiscal, não vai conseguir mexer na lista de preço, né? Então você garante uma consistência nas vendas. Vai que tem um funcionário lá que resolve vender um pouco mais barato para um amigo dele, coisa assim, né? Enfim, você garante que não tenha alterações. Então o propósito desse vídeo era justamente mostrar essa ideia do PROC-V. Então é só a gente continuar fazendo. Então olha só, essas duas informações aqui, ó, então são colunas que teoricamente estariam protegidas. O subtotal também, colunas que teoricamente estariam protegidas. Então o usuário que manipula o cupom fiscal, ele só informaria o código e a quantidade. As demais colunas, então, seria tudo através do funcionamento das fórmulas do Excel.